Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. O Clique Jornal é aqui da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, e a função da Rádio CT é elaborar esta linha, pode relaxar, doutora. É para elaborar essa linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDICT propõe, esse link entre trabalhadores, sindicato. A gente oferece uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo também a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Este é o Clique Jornal, o jornal aqui da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Conosco hoje a doutora Valéria Ribeiro, que é especialista em coaching familiar. A doutora Valéria, ela ajuda os filhos a serem felizes e os pais realizados. Ela possui formação em programação neurolinguística, psicologia universal e coaching internacional, além de possuir certificação após curso com um renomado escritor e palestrante estadunidense, tá bem português, né? O Anthony Robbins. A Valéria Ribeiro, também, que será a nossa entrevistada de agora, ela é especialista em gestão de recursos humanos, mestre em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em política científica e tecnologia pela Unicamp e também participou de diversos cursos de desenvolvimento pessoal. De onde é? Ela é daqui de São José dos Campos, da terra de Cassiano Ricardo. É casada já há 16 anos e mãe de um casal de filhos. Já tem um menino de 15 e uma menina de 13 anos. E lá não precisa chamar o coaching, basta gritar "Mãe!". E ela é profissional que está à disposição para entrevistas sobre temas que envolvam o relacionamento entre pais e filhos. Doutora Valéria Ribeiro, que alegria tê-la aqui na Rádio CT, em especial porque é uma impiana. A senhora também é funcionária do INPE. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje para poder partilhar um pouco com vocês do conhecimento que eu adquiri sobre relacionamento pais e filhos. E realmente também sou uma impiana há quase 30 anos. Agora vai aquela figura do machista aqui, doutora, mas não parece, é uma menina ainda. O que é que tem a doutora que tão nova? Eu me espantei aqui de ter já 2 filhos com 13 e 15 anos. Isso. Não parece. E em piana há 30. Sim. A mamadeira é de formol, doutora? Com certeza, uma gota por dia soluciona o problema. Ah, que maravilha. Coaching,
Que palavra é essa que a gente vê nos videogames e nos jogos do Barcelona, onde está Neymar, Messi e companhia? Qual é a semelhança dessa palavra coaching? O coaching, né, se a gente traduz para o português, ele fica treinador. E, na verdade, o coaching, ele é também um treinador. Ele vai facilitar, ele vai ser um facilitador para que a pessoa encontre respostas para uma questão que ela tenha ou uma meta que ela deseja alcançar. Muito bem. Seria o conselheiro? É também um conselheiro, mas normalmente a gente vai ensinar a pessoa que muitos dos conselhos que ela própria precisa está dentro dela mesma. Poxa vida, quer dizer, o nosso próprio inimigo não é externo, é a gente mesmo. Muitas vezes sim, né? Porque há questões que nós criamos, monstros internos, vamos dizer assim, né? E que, na verdade, não é a realidade. Ah, tem essa. Tem também. Doutora, agora, como devemos tratá-la? A senhora é psicóloga. Eu sou administradora com pós em psicologia. É doutorando, também? Sou doutora. Doutorado. Sou. Então, a gente a trata como... as pessoas a chamam como doutora... Me chamam de Valéria mesmo. De Valéria pode mesmo. Me chamar de Valéria. Mas é esse o termo usado para uma pessoa com uma graduação tão importante nessa que é um solucionador, uma solucionadora de conflitos? Normalmente, assim, há pessoas que fazem muita questão de usar o título para colocar como uma pessoa referência. Dotada de conhecimento, um grau de conhecimento mais elevado, né? Mas há pessoas que me chamam de coach Valéria Ribeiro e há pessoas que me chamam de doutora Valéria Ribeiro e mesmo os que me chamam somente de Valéria Ribeiro. De Valéria Ribeiro. Bom, de repente entra na intimidade daquela família e como é que fica o depois dessa passagem? Não vira comadre? Não vira comadre. É claro que a gente pode continuar, eu posso continuar dando orientação se necessário assim for. Mas normalmente o coaching ele varia de 10 a 15 sessões no máximo, não mais que isso. Que maravilha. Doutora, agora todas as famílias, eu vou chamá-la de doutora, poxa, okay. Até porque, se eu bem me lembro, tem aqui, possui formação em programação neurolinguística, sim. Psicologia universal, sim. Coaching internacional, sim. Certificação lá com o Anthony Robbins. Quer dizer, doutora, todas as famílias possuem uma organização. Exato. É assim. Como funciona uma família? Bem, hoje, mais do que nunca, a gente tem que reaprender o que é uma família, porque as famílias hoje tanto degenera, né, desregra, como se monta uma família hoje, não é? Sim. E hoje a gente também não pode ter mais um padrão de família onde a gente dizia que antes era só o pai, a mãe, os filhos, né? Hoje há famílias, né, que são montadas por vós e vós, ou mesmo casais homoafetivos. Então, hoje existe um outro formato de família e que nada disso tem errado, né? São só um novo formato de família. Hoje existe esse novo formato. Sim. Quer dizer, não se pensa mais no avô, na avó, no primo, na prima. Sim, isso ainda continua pensando, porque a gente continua tendo todos os níveis de parentesco. Também, né? Também. Sim, os níveis de parentescos continuam todos. Mas família hoje, 2 pessoas é uma família. Sim, podem ser, né? Depende muito de como você se coloca nesse contexto, porque podemos viver, vamos dizer, até um relacionamento de amizade, mas juntos podemos nos tornar, às vezes, como a gente diz, amigo, irmão de coração. Que maravilha. Agora, doutora,
como o seu forte é o coaching familiar, a senhora que todo mundo fala que a doutora Valéria, ela é coach familiar. Muitas famílias, doutora, elas são desfeitas, por exemplo, porque os membros da família, às vezes o pai, a mãe, o filho, eles não conseguem administrar as situações conflituosas. Sim. Eu acho que hoje existe uma coisa muito do imediato. As pessoas, com essa questão da tecnologia, se tornaram muito imediatistas. E tudo tem que ser para ontem. Self-service. Isso. Né? E tudo tem que ser para ontem ou, de preferência, para antes de ontem. Tem que ser muito mais rápido ainda. E as pessoas, muitas vezes, com esse consumismo todo que a gente vive, acham que também a vivência familiar é para ser consumida. E se não deu certo, eu descarto aquilo, né? Como a gente faz. Não gostei dessa roupa, largo dessa roupa, vou lá e compro uma nova. E isso tem gerado alguns conflitos e alguns problemas que mais tarde acabam se refletindo na sociedade. Maravilha. Agora, o coaching, ele permite um elevado autoconhecimento, doutora? Não, o coaching não permite um elevado autoconhecimento. Ele vai ajudar bastante a pessoa a se conhecer. Para um autoconhecimento, a pessoa, na verdade, quando a gente pensa em autoconhecimento, né, apesar de eu já estar aí com os meus 46 anos, eu vou passar a minha vida me autoconhecendo. A gente passa a vida fazendo isso, né? Só sei que nada sei. Pode ser uma verdade. E essa é uma grande verdade, porque há momentos na vida que a gente é capaz de se descobrir fazendo coisas das quais a gente acreditava não ser capaz. Então, o coaching ele vai trabalhar muitas questões como crenças, né? Questões sobre verdades, né? Aquilo que, às vezes, eu acredito que possa ser uma realidade, mas, na verdade, quando eu começo a olhar todo o contexto daquela foto que eu tenho, eu consigo ver que há coisas que eu não imaginava. E nem com os filhos, muitas vezes, a gente, né, principalmente o adulto, vai dizer assim, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, o adolescente fala isso já bastante. E, de repente, a gente se descobre que a gente está fazendo um monte de coisa repetida que os pais e as mães fizeram. A gente acaba repetindo. Sim, as histórias. Principalmente os mesmos erros. Os mesmos erros, as mesmas condutas. As mesmas manias. Sim, porque princípios e valores muitas vezes são passados de forma inconsciente. Nós não questionamos quando as pessoas perguntam assim, quais são os seus princípios, quais são os valores? Normalmente a gente para, respira e vai pensar, porque é algo que a gente não pensa. E é algo que é passado de forma inconsciente e muitas vezes involuntária, porque o pai e a mãe não dizem assim, meu filho, senta aqui hoje que eu vou te ensinar um princípio, que é importante para a família. Poxa vida. Ela não faz isso. Então, como a gente adquire? Vamos pensar, princípio família. Como a criança descobre que princípio família é algo muito forte para ela? Quando o pai e a mãe têm uma convivência familiar muito grande com os avós, com os tios, com os primos, é muita festa familiar, é o almoço de domingo na casa da avó, né? É sempre aquela reunião de família. Então, a criança vai descobrir que aquilo é um princípio para a família, mas ela não tem consciência daquilo. Ela simplesmente vai reproduzir algo que ela vivenciou. O mesmo churrasco de final de semana, a mesma macarronada, exato, a mesma reunião. O mesmo frango, que tudo. Coisa. Agora, doutora, a senhora disse que 30 anos no INPE. Isso. 30 anos trabalhando lá. Agora, pessoas, eu levanto muito cedo, para ir trabalhar, mas eu procuro compartilhar o meu dia a dia com as minhas filhas, com a esposa. Isso é ótimo. Eu estou procurando aprender.
a ter conceito de família. Então, no próximo bloco, a gente vai para um bloco agora, e eu quero perguntar sobre as pessoas que dão mais atenção sobre o trabalho. Podemos falar sobre isso? Podemos. Um instante só, a doutora Valéria Ribeiro, ela volta já, ela é coaching familiar. Doutora Valéria, ela é formada em programação neurolinguística, psicologia universal, coaching internacional, além de possuir certificação com o Anthony Robbins. É a doutora Valéria Ribeiro, coaching familiar aqui na Rádio CT. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com a presença hoje da doutora Valéria Ribeiro. Queremos registrar aqui, doutora, os ouvintes, e a senhora será uma das novas ouvintes do INPE-DCTA aqui de São José dos Campos. Nos ouve o pessoal do Semadem, no Parque Tecnológico, tem o Fórum de CIT, que congrega mais de 30 entidades espalhadas pelo Brasil que acaba nos acompanhando, CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, a CLBI lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, lá eles nos ouvem, CLA em Alcântara, de triste memória, né? Lá no Maranhão, onde teve o acidente com VLS. Nos ouve também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, lá em Cuiabá, na rua Hélio Ponce de Arruda, sem número. Eu não esqueço, porque eu tenho dificuldade com número, mas lá é sem número, mas é lá no Bosque da Saúde. Doutora Valéria Ribeiro, agora um detalhe, as pessoas que dão mais atenção ao trabalho do que à rotina familiar, porque é triste você trabalhar o dia inteiro, levar desaforo para casa do chefe, do diretor, e aí as pessoas dão mais atenção no trabalho do que à rotina familiar. Essas pessoas correm o risco de sofrer com vários problemas familiares por conta da atenção ao trabalho, doutora? Sim, sofrem. Não tem como não dizer que isso não vai gerar algum problema
na relação familiar, considerando que a questão não é muitas vezes a quantidade de tempo que você passa junto com seus filhos, suas filhas ou sua esposa, mas é a qualidade do tempo, porque também não adianta você sair cedo do trabalho, ir para casa, deitar na frente da TV e pegar ou o WhatsApp ou o Facebook, ou pegar o controle remoto e ficar lá mudando de canal sem pensar nada, né? E não dá atenção também. É a mesma coisa como se não estivesse presente. Já está atrapalhando o dia a dia daqueles que ficam direto em casa. Tem isso então, doutora? Mas é muito importante você ter realmente um momento que você esteja presente com a sua família, né? Existem hábitos antigos que algumas vezes nós esquecemos. Por exemplo? O quanto eles eram bons. Talvez você não consiga fazer todas as refeições junto com a sua família, mas pelo menos fazer uma. E, de preferência, sentado à mesa e sem a TV ligada. E com o celular desligado. Que bacana. Então, se puder, uma refeição. Quem não faz nenhuma, não é? Senão quem faz 2, 3 vai querer diminuir. Não, pode continuar com as 2, 3. Então, quem não faz nenhuma, que faça pelo menos uma. Isso. De preferência, sem TV. E sem celular. Ou sem celular, que tem o... Não, os dois, de preferência sem os dois, né? É muito comum, mesmo quando eu saio com a minha família, que a gente vai a um restaurante ou vai ao shopping comer um lanche, alguma coisa, no momento em que a gente senta, todos os celulares têm que estar fechados. E não pode abrir o WhatsApp, se alguém abrir, diz para o outro, não pode ir na mesa. Já está tendo aqui no Brasil alguns grupos que eles levam os celulares, porque acompanham o dia a dia. Sim. Mas chega lá o seguinte, aquele que atender paga a conta. É uma boa, né? Seria uma boa qualidade de passeio. Né? Há restaurantes que você já deixa também o celular na entrada, né? Você tem uma caixinha que você deixa na entrada para ele não adentrar ao restaurante. Para não atrapalhar mesmo. Sim, é porque isso tem influenciado os relacionamentos. O número de relacionamentos tem diminuído. É muito comum hoje você estar numa mesa, né, num restaurante, e ver a quantidade de pessoas, muitas vezes teclando uma com a outra, e muitas vezes a outra sentada na frente e uma manda mensagem para a outra porque não consegue falar com a outra que está sentada em frente. Mandando mensagem para quem está do lado. Sim. Porque, olha, eu preciso falar com você, dá para você me dar atenção? Exato. Né, já tem uma história que que o brasileiro é um tanto criativo nessas histórias de pais e filhos, contando de uma criança que diz que ele queria ser um celular. Porque o pai dava mais atenção ao celular do que ele. É chocante isso, não é? Toca. Sim, sim. Tem um final feliz? Eu espero que sim, né? Eles não contam qual é o final, mas normalmente quando algum pai ou mãe lê isso, acaba chorando ao final, né? Olha, por falar em celular, né? O Eduardo já está, inclusive, tentando passar aqui a informação, mandando um sinal sonoro. Doutora, tomara que o menino queira ser um Samsung, né? Diz que é bom, né? Uma boa marca, né? Doutora Valéria Ribeiro, o coaching, é o coaching, né? Ou a coaching, pode fazer com que o chefe da família se torne uma pessoa ainda melhor nas relações interpessoais? Sim, com certeza, porque na verdade, dependendo de o que ele está pretendendo trabalhar, vai ser feito todo um trabalho para que ele estabeleça um desenvolvimento, né, com metas e com atividades que ele vai ter que fazer para que isso ele melhore naquela questão que ele colocou. Vai despertar na pessoa? Sim, com certeza, porque o coach ele faz a pessoa repensar ações que ele tem e por que ele tem aquelas ações. Quer dizer, desperta lá dentro da pessoa só que metas. Sim, só que o coach ele não trabalha só, como a gente vai na terapia, muitas vezes a gente conversa, tudo mais, mas assim, você não sai de lá com uma tarefa de casa. O coaching, a cada sessão que você sai com uma tarefa de casa.
No Brasil, as questões foram melhorando. O coaching seria o mesmo encontro de casais que a igreja proporcionava antigamente, porque era a partir daí que se preparava para um relacionamento, um matrimônio. Não é um encontro de casais, porque no encontro de casais você vai lá e trata de N temas, né? É uma variável de temas e a pessoa, ela é uma pessoa muito mais passiva na situação, ela só recebe muita informação. No coach, a pessoa, ela é um ser ativo, ela é participante daquela sessão que está acontecendo. Doutora, tem além do coaching, o coaching familiar, que é o seu caso. Sim. Se ouve falar também do life coaching? Life coach, executive coach, né? Existem outros também. O Fantástico deste último domingo criou uma situação que era um coaching, onde todo mundo... Mas eram 20 pessoas acompanhando uma pessoa. Exato. Para acharem uma solução para um problema que ele tinha, né? E esse final de semana era do rapaz se ele ia ou não para o Japão trabalhar para cuidar do filho que estava aqui, que está doente, né? E daí? Eu só vi a chamada. Mas aquilo é a sua matéria. O coach... não são 20 pessoas para atender uma, né? Mas... A senhora deveria ter pensado, poxa, bastava me ligar. O rapaz foi para o Japão ou não? A decisão dos 20 era que ele ia para o Japão. Agora, se ele foi mesmo depois, eu não sei. Nesse caso, doutora, o Japão tão miudinho, tão pequenininho, e hoje no Brasil, e hoje não é demérito nenhum, a gente trabalhar com reciclagem. Sim. R$4 1 quilo de alumínio, garrafa PET, papelão. Hoje é uma mina. Hoje se encontra ouro na rua aqui no Brasil. Precisa da pessoa ter que ir para o outro lado do mundo para ganhar o que ele pode ganhar aqui? Então, ali eles não fizeram uma análise realmente, né? O coaching existe um quadro que são 4 perguntas que a gente faz para aquilo que ele está querendo, né? O que ele ganha se ele fizer aquilo, o que ele perde se ele fizer aquilo, o que ele ganha se não fizer, o que ele perde se não fizer. E normalmente quando você faz essas 4 perguntas, as pessoas se põem a pensar e descobrem muitas vezes algumas coisas que estão impedindo ela de conseguir o que ela quer. Vamos pensar no caso dele aqui no Brasil, porque na verdade existem alguns outros entraves que não estão sendo colocados, ele não está aflorando, né, do porquê aquilo. Então, porque na verdade ele era músico e estava dizendo que ele não tem conseguido ganhar dinheiro como músico, já tinha vendido carro, né? Mas assim, porque também como músico ele não consegue se sobressair, pensando que a gente vê alguns músicos que tudo bem, não são nem um Chitãozinho Chororó, nem um Leonardo, né, nem o Michel Teló, nem MC Gui, nem nada, mas conseguem sobreviver da música. Aliás, o Michel Teló, com todo o sucesso mundial, teve problema de depressão. Sim. Ontem ele esteve no Faustão falando sobre isso também, né? Pior do que o Michel Teló, nós temos um santo que teve problema de depressão, que é o padre Marcelo Rossi. Sim. Quer dizer, é como uma gripe isso hoje em dia? A depressão, como dizem, já vai ser o mal do século XXI, né? A gente vive uma vida muito acelerada. Por demais, né? A gente vive a preocupação de muitas coisas futuras e a gente deixa de viver o que é o presente, de viver o aqui e agora. Porque, assim, nesse momento eu estou aqui com você falando na rádio. Falando para o Brasil inteiro. Falando para o Brasil todo. Mas, assim, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a 5 minutos. E é essa preocupação que faz com que as pessoas... Alguns são acometidos dessa depressão, chamada depressão? Sim, porque, olha, existe uma coisa.
Depressão também, a gente pode dizer assim, as pessoas que vivem muito de futuro ou as pessoas que vivem muito de passado. Então, a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa junta os dois. Sim. Excesso de passado e excesso de futuro. Você vive, você fica com as coisas que te aconteceram no passado e fica projetando só o futuro e esquece de viver o que você tem para viver aqui, né? Bom, nesse momento, tudo que eu tenho para viver é tá esse falando momento. na rádio. Não é o depois e nem o antes. Sim, porque o que passou eu não posso mais mudar. E o futuro é uma construção, e essa construção precisa ser vivida no dia a dia. Excesso de passado e excesso de futuro sem equilíbrio. Sim. Poxa. E aí geram as doenças. Olha, doutora, então essa é a depressão chamada, como diz no interior do Brasil, a doença da panela. Depressão. Panela, depressão. A doutora Valéria Ribeiro é especialista em coaching familiar. Quer dizer, doutora, nós vamos para mais um bloco e eu quero falar sobre bullying, sobre racismo, sobre a transformação da escola hoje e da criança no seio da família. Um instante, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Aqui na Rádio CT, é uma rádio que é mantida pelo SINDICT, pelo Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Fica aqui na rua Santa Clara, 432, na Vila Adiana. E você pode mandar o seu e-mail para radioct@sindict.org.br. Rádio C de Cebola, T de Tatu, @sindict.org.br. Ou participar pessoalmente pelo 3904-6654. Doutora Valéria Ribeiro. A doutora Valéria Ribeiro, lembrando que a doutora Valéria é também especialista em gestão de recursos humanos e mestre em administração de empresas, doutora em política científica e tecnológica
pela Unicamp e também participou de diversos cursos de desenvolvimento pessoal e ela é aqui da cidade de São José dos Campos. Doutora, uma palavra, assim como coaching é uma palavra americanizada, inglesa, uma outra palavra que é muito bem aceito aqui no Brasil, que é fácil de degustar, é o chamado bullying, que é o sarro, tá arremedando. Antigamente ficava arremedando, tá me arremedando, ou tá tirando sarro. E isso se transformou em bullying. Sim. E isso tem causado um problema sério, que tem crianças que chegou até as vias do suicídio, sim, criando um problema muito sério para as famílias. O que a senhora tem a dizer sobre o bullying nas famílias? Sim. Hoje mesmo saiu no jornal da UOL dizendo que 42% dos alunos já sofreram algum tipo de bullying. Poxa! É um índice bem elevado, né? E é algo que eu vi hoje pela manhã no UOL. E hoje, né, o bullying vem aumentando a cada dia mais, e um dos motivos que o bullying aumenta, e já é constatado, é em decorrência da desestruturação das famílias. São problemas familiares que geram os agressores. Quer dizer, do problema que eu tenho em casa, eu venho aqui para a escola e vou descontar nas meninas. Exato. Fala do cabelo, sim, do nariz, sim, queixo, da cor, da religião, orelha, sim. A religião, tudo. Vou falar de tudo. Mas é o que eu ouvi em casa? Então, há crianças que normalmente elas repetem o que elas sofrem em casa por pais agressores ou por pais autoritários. Poxa vida! Como? O pai mira no menino, olha para o garoto e fala, você com essa orelha de abano sua aí, parece um dumbo. Sim, mas aí isso muitas vezes não é só isso, né? Muitas vezes a agressão é muito pior do que só dizer que é uma orelha de dumbo, né? Porque, afinal, se nós nos lembrarmos, nossos pais sempre disseram algumas coisas de nós. E nem por isso a gente saiu agredindo as outras pessoas, né? Verdade. Eu, né, sempre fui muito magra, então eu tive N apelidos por ser muito magra. Vai voar, por exemplo. Voar sempre voava, né? Até hoje eu voo. Mas esse é o normal de todo magro. Sim. Né? De todo magro, e aí, vai voar? O alto, como é que está a temperatura aí em cima? Sim. Mas isso não chegou a ser bullying, né? Ele é bullying quando ele tem prejudica. Não só prejudica, mas ele tem uma sequência, ele é contínuo, né? Esse é o bullying, não é aquela coisa que alguém faz uma piada com a sua cara e tudo bem. É aquela que é contínuo. Todo dia ele continua ali fazendo a mesma coisa. Mas o ser humano chega a esse ponto de todo dia falar a mesma coisa? Ah, sim, há casos que sim, né? São as provocações. Hoje na escola são as provocações. E às vezes as provocações começam na escola e continuam na internet. Que daí é o cyberbullying. O cyberbullying, que a gente teve a Thaís Araújo, que conseguiu ir em frente de uma provocação que ela teve. Foi o quê? Foi racismo ou foi bullying, o caso da Thaís Araújo? Então, lá eles consideraram como racismo, né? E não como bullying. Doutora, como é que se explica? A maioria dos que foram presos são negros. Sim. E como é que se explica isso? O racismo, então, definitivamente não é uma questão de pele. O racismo é uma questão de opção, é de alma, de espírito. Então, há pessoas que muitas vezes, né, são da mesma cor de pele da outra, ou até mesmo da mesma religião, ou da mesma etnia, e têm preconceitos com relação às pessoas que são, vamos dizer, do mesmo grupo. Vamos pensar assim. Muitas vezes essas questões estão muito mais em questões psicológicas do que, na verdade, em questões físicas propriamente ditas. Acontece de pessoas que acabam com relação a... Vamos pensar que você está dizendo da racial, né? Da racial, no caso. Como você disse, eles
ela Era racismo ou bullying? Então, era racismo. Daí Era racismo. ela é negra e daí o outro que também Era negro também. Daí o que acontece? Na verdade, há pessoas que muitas vezes eles não suportam ver também a fama, a conquista do outro. Então, é um meio que muitas vezes eles encontram para buscar destruir o outro. Quer dizer, é o caso da cobra e do vagalume, uma historinha. O seu brilho me o ofusca. seu brilho me prejudica, o seu brilho me faz Isso. mal. Isso, e porque as pessoas acham que elas não são capazes de alcançar as mesmas coisas, então o que eu faço? Eu vou destruir aquilo, porque assim pelo menos eu vou me sentir bem, porque eu não vou ter que olhar para aquilo e achar que eu não alcanço aquilo. Esse não é bem do brasileiro, doutora Valéria Ribeiro, porque se a Simone, por exemplo, está se dando bem, é traficante. No Brasil tem isso, né? Ou está roubando. Sim, sim. O brasileiro tem isso. Como é que podemos tratar essa questão da inveja, da capacidade das pessoas? Eu vou pôr um pouquinho aqui a minha história. Sim. Para quem mora em São José, conheceu o antigo Cocente. Ah, sim, o Cocente. Então. Antigamente era a terceira roda. Lembra disso, não? É que eu fui Cocente. Então, mas antes era a terceira roda. Ah, tá. Então, depois se tornou virou Cocente e depois, hoje se chama Fundas, que é a Fundação Hélio Augusto, que foi um projeto do Hélio Augusto. Do Hélio Augusto. A doutora foi uma menina do Cocente. Eu fui. Que linda história. E vamos pensar assim, de alguma forma, eu venho de uma situação de risco, de menor, né, numa situação de risco, menor carente, né, e eu consegui, de alguma forma, crescer, né? Hoje é mestre. Hoje eu sou doutora, né? Que linda então, história. assim, eu, com todas as dificuldades existentes, né, minha mãe sempre dizia para nós assim, que ela não sabia como a gente ia estudar, mas que a gente ia estudar. Que coisa linda. Né? E os filhos, né, 3 tenho mais uma irmã que é doutora pela Poli, né? Que coisa e linda. Tem o meu irmão que é especialista e minha irmã que é a mais nova, em decorrência de ter cometido algumas coisas, né? Começado a vida familiar muito cedo, aos 15 anos. Agora ela está cursando engenharia, porque os filhos agora estão adultos, ela pode voltar para a escola e cursar engenharia. Então, que a sua mãe determinou, ela transformou o potencial em resultado. Em resultado. Exato. Até a filha que começou era mais nova, mais velha? Era a caçula. A caçula começou antes das outras. Isso. E teve filho, isso e tal. E mesmo assim, hoje já está se formando em engenharia. Está cursando engenharia. Coisa linda. Né? E assim, de alguma forma, isso realmente fez muito parte e a gente seguiu. Nós estudamos com muita dificuldade. Eu entrei no INPE pelo Cocente. Que coisa né? linda. Eu fui ao INPE quando eu estava com 16, 17 anos. E, a partir daí, porque quando eu fui para o Cocente, a minha meta era ir para uma empresa que eu pudesse ser contratada para mim poder ter um emprego para poder me sustentar. Que coisa linda. E eu fui uma das primeiras meninas do Cocente a entrar na faculdade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos e meio. Que história linda. E, na época, era a minha coordenadora, que eu nunca mais achei, era a Ana Neide. Hoje nós temos Facebook. Vamos achar lá. E ela tentou de todo jeito conseguir alguma coisa que o Cocente me ajudava, porque o que eu ganhava só dava para pagar ou a faculdade ou o ônibus para ir para a faculdade. Eu não consigo pagar os dois. Tinha uma opção só. Mas daí, meu irmão, na época, que tinha estudado com bolsa na ETEP, tinha terminado o técnico e conseguiu um emprego, e daí ele conseguiu me ajudar a pagar a minha faculdade pelo tempo. O irmão... o irmão mais velho. Daí ele ajudou. Isso, e ele teve que empurrar um pouco a faculdade dele para poder sustentar a casa, né? Porque na época meu pai era alcoólatra e assim... Que história sensacional. Então, assim, você perguntar assim, a gente pode ser mais nessa vida?
pode, qualquer um pode. Agora, existem algumas coisas que vão ser necessárias. Por exemplo? Disciplina, determinação, esforço, né? O esforço é essencial. É isso. Não há como... Determinação, esforço e disciplina. Determinação... Comprometimento com aquilo que você sonha, né? Tem que ter a meta, né? Tem que ter a meta. Né? Bom, doutora, nesse caso, o seu caso, que é sair do monturo e hoje está assentado Sim. à mesa dos reis, né? Sim. O INPE é uma entidade internacional. Exato. Se a senhora falar que é do INPE em qualquer lugar do mundo, Sim. tem reverências à sua pessoa. Sim. E aí as pessoas podem... Nossa, mas como é que ela conseguiu? E aí é que entra o bullying, o racismo. Sim, daí há pessoas que perguntam até hoje, né? Como que eu consegui isso? Eu falo assim, gente, não caiu do céu. Enquanto um monte na minha fase recém-adulta, de recém-adulta, enquanto todo mundo estava se divertindo, indo a barzinho, não sei o quê, eu estava com a cara enfiada no livro, eu não ficava comprando roupa nova. Que história sensacional. E daí a recompensa chega, às vezes demora. Mas há pessoas que não conseguem entender isso e fica, né, falando mal daí dos outros que chegam a algum ponto. Lindo, lindo. Doutora, então, em cada palavra aqui da doutora Valéria Ribeiro, que é especialista em coaching familiar, que ajuda os filhos a serem felizes e os pais realizados, quando a gente fala isso, é a sua própria história sendo transmitida para as pessoas. Sim, eu normalmente, o que eu falo é o que eu vivo. E o que viveu. E o que vivi também. Coisa linda, lindo, sensacional. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco. Infelizmente, está muito gostosa a conversa, mas eu tenho certeza que tanta gente vai aproveitar essa matéria para mostrar o que a gente está mostrando aqui para mais brasileiros. Tá bom, doutora? Tá certo. Doutora Valéria Ribeiro, ela é coaching familiar, e também especialista em gestão de recursos humanos, mestre em administração de empresas, doutora em política científica e tecnológica pela Unicamp e também participou de diversos cursos de desenvolvimento pessoal. Ela é de São José dos Campos. Um instante e o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio CT é mais um canal de comunicação do SINDICT que foi criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo,
as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque aqui na programação do Clique Jornal. E a nossa entrevistada, doutora Valéria Ribeiro, que é especialista em coaching familiar. Doutora, estamos vivendo a época da Páscoa, Sim. mas é mais uma festa de degustação do que uma festa cristã. Verdade. E dado a chamada dificuldade financeira das famílias, qual o comportamento do pai, da mãe, das famílias com os filhos? Que a televisão, que é gratuita, tem um ovo gigante nos olhos da criança. Mãe, eu quero daquele. O que fazer? Então, hoje os pais têm que ter muito claro, principalmente para os filhos que já têm condições de entender sobre essa questão familiar, colocar a impossibilidade, muitas vezes, de comprar mesmo. E talvez propor um programa diferente para os filhos. Ao invés de nós comprarmos ovos de Páscoa, vamos fazer ovos de Páscoa. Se a gente entrar no Google hoje, tem tanta coisa que ensina como faz. Né? Faça um programa de família. Né? Fazer ovos de Páscoa. A criança vai se divertir, vai ser um momento para você conversar com o seu filho, para você dialogar e para muitas vezes poder até tocar em assuntos que normalmente no dia a dia não se consegue, mas ali como vai estar numa diversão, numa brincadeira e num aprendizado, é um momento de conversar muitas coisas. E as crianças gostam, porque aquilo fica diferente. E ela vai poder chegar depois na escola e dizer para o amigo, fala assim, olha, o meu ovo de Páscoa eu fiz em casa com a minha mãe, é legal. E daí o outro fala assim, mas como? E daí fala assim, não, a gente tinha as forminhas, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Doutora, vai despertar na criança a questão da família ali. Isso. Vai lembrar da mãe, da irmã, isso, do chocolate quente. Normalmente as maiores lembranças das crianças não são muitas vezes os presentes mais caros que a gente ganhou, mas muitas vezes os momentos mais simples que a gente viveu com a família. Esse é o que vale mais. Sim, com certeza. Coisa linda, coisa linda. Doutora Valéria, ainda falando em crise, antigamente falaram que era uma marolinha, e aí foi virando tsunami, e aí estamos do jeito que está. No caso, as famílias que colocavam o filho na escola particular, que tem uma qualidade de educação um pouco mais apurada, até pela exigência e tal, estão tirando dali e colocando na escola pública. Como é que está a configuração dessa família? Como é que o pai deve reagir, a mãe deve reagir com a indagação das crianças? Então, a primeira coisa, nós vamos voltar para o ponto também da história do ovo de Páscoa. É sentar com a criança e explicar para ela. De começo, ela vai dizer que não quer ir, né? Ela vai chorar, ela vai fazer muitas coisas para que ela não vá. Mas, muitas vezes, isso tem a ver com o medo do novo. Tem a questão de eu estar deixando meus amigos. Daí eu não vou mais ver meus amigos. Como é que fica? E isso tudo pode ser conversado. No início desse ano, eu vivi um pouco algo parecido, porque minha filha mudou de escola. E daí, as 2 primeiras semanas, coisa que eu nunca tinha tido problema de adaptação, minha filha já tem 13 anos, não é nenhuma criancinha mais, eu tive problema de adaptação com ela na outra escola. E a questão era porque ela estava sentindo, apesar de ela ter decidido, foi uma conversa para ela mudar de escola, e ela queria mudar de escola, ela estava sentindo muito falta dos amigos da escola anterior. O jeito foi o quê? Reúne os amigos, mostra que não vai perder os amigos, que não precisa perder. Principalmente hoje tem a internet, eles podem se encontrar no Face, marca um cinema, leva para casa os amigos, faz um café da tarde, põe um filme para eles assistirem e deixa eles conversarem. Com isso, eles percebem que não precisam perder nada. Coisa linda. Doutora, o coaching, para que eu contrate a presença de um coaching, eu devo enumerar quais são os problemas do qual minha família está passando, ou eu devo fazer como o religioso faz no confessionário?
olha, tá assim, assim. Haverá uma conversa dessa para dizer como é que está a situação familiar, porque é preciso também ter conhecimento, né, de como está a vida familiar para poder ajudar. Mas será definido junto com a família o que é que eles querem melhorar. E daí, em 10 a 15 sessões, será trabalhada aquela questão para que possa chegar-se a um bom resultado. Doutora Valéria, que sessão é essa? Quanto tempo? Então, é uma sessão por semana, é uma sessão de 1h, 1h30 normalmente, e as sessões não precisam necessariamente, as pessoas não precisam se deslocar muitas vezes de coaching vai até a casa? Não, eu posso ir até a casa, mas hoje a gente pode fazer via internet, via Skype. Ah, via Skype? Isso. Agora, e não tem o problema da pessoa estar falando e aí tá lá, não falei esse inferno desse menino, doutora? Não, porque no Skype eu continuo vendo a imagem, né? Eu tenho a imagem no Skype. Não tem esse problema, então? Não, pode ter, ela pode fazer isso, mas os atendimentos que eu já fiz, as pessoas, elas acabam sendo bastante verdadeiras porque elas se comprometem do resultado que elas querem alcançar. Quanto % de aproveitamento a pessoa... Porque jamais teremos 100%, mas eu vou ter ali um norte a partir das sessões de coaching familiar, doutora? Sim, não só vai ter um norte, como vai ter um plano traçado, né? Durante essas 15 sessões, o plano é traçado e outra. A cada sessão ela tem uma atividade que na semana seguinte ela tem que voltar com a atividade feita. E durante essa semana ela tem que me informar como ela está fazendo essa atividade. Muito interessante. Doutora, no SBT nós tínhamos um programa semelhante ao seu, sim, só que era com criança. Exato. Era Super Nani. Super Nani. E nesse caso, a senhora é a Super Mother. Pode ser. É alguma coisa de especial na vida das pessoas. A senhora passa a observar? Sim, hoje normalmente, né, por mais que eu não queira, quando eu estou em alguns ambientes que tem mãe com filho, ou mesmo as minhas amigas hoje, quando acontecem algumas coisas, elas vêm assim, e aí, o que eu faço, né? Há pouco tempo atrás eu tenho uma amiga que ela tem um filho de 4 anos e ela veio e falou assim, olha, a mãe do amiguinho convidou para ele ir passar a tarde na casa dela. Eu não quero deixar. Aí eu perguntei assim, você conhece a mãe? Conheço. Você conhece o pai? Conheço. Estudam? Desde que idade estão com seu filho na escola? Ah, tá desde 1 ano de idade. Então já há 3 anos eles convivem juntos. Eu falei, e por que você não vai deixar? Ah, porque minha mãe não deixava eu ir. Eu falei assim, mas a sua mãe não deixava por quê? Quais eram os medos da sua mãe? E isso foi fazendo ela repensar e no final ela decidiu que ela ia deixar o filho ir. Depois ela veio me contar que foi excelente, que o menino se comportou super bem, foi super educado, a mãe elogiou, porque é isso que acontece. Nós temos esse problema de herdar o mau costume e a ignorância dos antepassados. Sim, e é o que eu já disse. Muitas vezes algumas coisas a gente herda inconscientemente. Mantém. Ah, meu pai gostava de azul. Eu continuo usando azul. Agora você pergunta assim, por que seu pai usava azul? Você vai dizer assim, não sei. Você vai perguntar para o seu pai e vai dizer, porque meu avô usava. Aí, como o avô já morreu, você também não vai saber por que usava azul. Doutora, seria como a pessoa tá com uma lanterna no quarto procurando a carteira. Lá com a lanterna no quarto, olhando aqui, daí acende a luz, funcionou a luz, começa a procurar a carteira que ele perdeu no quarto, que é o único cômodo que tem uma lâmpada acesa. Aí o que você está fazendo? Procurando a minha carteira. Mas você perdeu aonde? Lá na sala. Ah, mas por que você está procurando? Não, porque aqui que está a luz. Quer dizer, a pessoa fica inconsciente, acha que é ali e tem que ser ali. Sim.
Incrível. Né? Porque ela não tem consciência muitas vezes daquilo. Então o coaching vai ajudar a aflorar um pouco dessa consciência para que ele, se conhecendo melhor, ele possa tomar as decisões de que caminhos ele vai seguir. Doutora Valéria Ribeiro de Souza? Não. Só Valéria Ribeiro. Não. Ribeiro já é o sobrenome do marido. Do marido. Eu sou do Santos Ribeiro. Santos Ribeiro. Valéria Santos Ribeiro. Isso. A Ribeiro, aliás, qualquer dia a gente vai trazer alguém aqui especialista nesses nomes. Ribeiro, que a senhora poderia ter sido uma hebreia, né? Que são os hebreus que foram mudando de nome, até porque tinha que ficar escondido do rei, né? Que decapitava o pessoal. Valéria Ribeiro é especialista em coaching familiar, como ajudou nessa entrevista, os filhos a serem felizes e os pais realizados também. Possui formação em programação neurolinguística universal, coaching internacional e possui certificação com o Anthony Robbins. Valéria também é especialista de recursos humanos, mestre em administração de empresas, doutora em política científica e tecnológica e também participou de diversos cursos de desenvolvimento pessoal e muito que especial é de São José dos Campos. Sim. Doutora Valéria, aonde encontrá-la aqui na cidade de São José dos Campos? Nas redes sociais? Sim, podem me encontrar nas redes sociais. O meu site é o www.filhosofia, filho mesmo com LH. Filhosofia. Que interessante. De filho mesmo, né? Filhosofia. Muito bom, nunca tinha ouvido. www.filosofia.com.br. Também eu tenho o Facebook, né, que é o Filosofia Educação. E também no YouTube, toda semana eu lanço um vídeo novo dando uma dica de como, né, ter um relacionamento melhor com seu filho. E também lá é Filosofia Educação. O meu e-mail é contato@filosofia.com.br. Maravilha. Doutora Valéria Ribeiro, muito obrigado pela sua entrevista e pela presença aqui na Rádio CT. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, reapresentação às 9 da noite e depois sobe para o YouTube, a senhora cola lá na sua página no YouTube. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.